Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos e todas presentes aqui. Iniciamos novamente a sessão da segunda comissão disciplinar do TJD, na sessão do dia 9 de setembro, às 17h13. Cumprimento os meus pares aqui, o doutor Carlos, também a doutora Desirê, o meu contador, o doutor Rodrigo, a doutora Lara pelo Sindibol, na pessoa dos advogados todos presentes, cumprimento a doutora Ana aqui, a secretaria, João e Paulo, agradeço por tornar esse trabalho possível mais uma vez. Antes de iniciar a pauta, eu anuncio os processos adiados, e o primeiro deles é o processo 1448 da pauta, 1448 de 2025, item 9 da pauta adiado. Seguindo com os adiamentos, processo 1468, item 11 da pauta, também fica adiado. Passamos agora às preferências regimentais, iniciando pelo processo 1442 de 2025, item 3 de pauta de relatoria da doutora Desirê, quem tem a honra de passar a palavra. Obrigada, presidente. Uma boa tarde a todos. Em seu nome, eu cumprimento os demais membros aqui dessa composição, os aqui presentes também. E, sem muitas delongas, eu passo ao relatório do processo 1442 de 2025. Trata-se de um jogo de União Mogi versus Palmeiras, Paulista Sub-13. O processo consta da denúncia da Procuradoria em face de Rodrigo de Carvalho Gonçalves Júnior, árbitro principal da partida, com a imputação ao artigo 259 do CBJD. Menciona a denúncia que verifica-se pela súmula que a equipe do Palmeiras disputou a partida com 12 jogadores em campo durante o prazo de 5 minutos. O denunciado ele é primário, consta ainda do processo o relatório do diretor de jogo, a súmula da partida. E este é o relatório, presidente. Perfeito. Eu agradeço a doutora Desirê. Dago, tanto a Procuradoria quanto a Defesa, se há alguma prova que você poderia dar para esse caso. Que prova? Presidente, o defensor Sérgio e o denunciado estão presentes. Perfeito. E o doutor vai fazer sustentação oral no presente caso também. Eu vou pedir inicialmente que ele faça depoimento. Perfeito. Então, eu queria se aproximar aqui, deixa o documento lá com o João também, por gentileza. Sim, por gentileza. Senhor Rodrigo, a doutora Desirê, que é a relatora, vai iniciar fazendo os questionamentos. Vou passar ao doutor Carlos, se tiver algum questionamento complementar, a Procuradoria e também ao seu advogado que vai fazer a defesa aqui para eventuais esclarecimentos, mas nessa oportunidade do senhor responder aqui as questões, então devolvo a palavra ao doutor Desirê. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença, Rodrigo. Eu sempre falo que é importante a presença dos denunciados aqui no julgamento para que vocês entendam como é a dinâmica do nosso tribunal, né? Porque, às vezes, a resposta só chega por meio dos advogados, de, pegou tanto tempo de suspensão, o atleta está fora tal dia, tal hora, e não entende como funciona a dinâmica, como que chegou-se nisso e que, de fato, não se trata de um tribunal meramente punitivo, mas sim de uma questão mais disciplinar, educativa, né? Então, eu agradeço a sua presença, em especial, considerando esse fato. E aqui nos fatos narrados, né, que constam no processo, menciona que o time do Palmeiras ele permaneceu com 12 jogadores de linha, né, durante um certo período de tempo no jogo. Você pode me explicar o que aconteceu, o que se deu, por que aconteceu? Sim, eu conversei com o doutor da Pará. Foi um jogo da categoria sub-13. Então, a gente tem uma parada técnica regulamentar, com 15 minutos de jogo, então a gente para, 3 minutos para descanso. E nisso, os times trocam basicamente todos os seus atletas para que todos possam ter a oportunidade de jogar. Nesse jogo, em específico, as duas equipes estavam com 22 atletas relacionados em súmula. Então, a gente já teve essa ciência no vestiário, então a gente pensou, quando for a parada técnica, todo mundo vai trocar os jogadores, então não vamos ter nenhuma cara repetida, vamos dizer assim, no jogo. Então, todo mundo sai e todo mundo entra, sem nenhuma novidade. Ocorre que, no começo do jogo, o Palmeiras teve um atleta substituído por motivo médico, então ocorreu a substituição, e então, obviamente, eu fui incluído. Então, um atleta do Palmeiras que já está aqui pode permanecer após a pausa. Depois da pausa, eu tenho o costume,
após a pausa, no início, tudo se reinicia com os jogadores. Nesse jogo, justamente, que eu não contei, foi o que aconteceu esse problema do Palmeiras estar com um atleta mais em campo. Passado alguns minutos, depois da parada técnica, o meu assistente 2, ele me chamou pelo Rodrigo, o capitão do Palmeiras, ele tinha que sair. Ele já jogou a primeira parte do jogo, então ele deve sair. Aí, nesse momento, ele estava perto da gente, tá? E comentou, professor, teve um jogador nosso lesionado, então eu posso continuar. Aí a gente fez, ok, então pode continuar. O jogo prosseguiu, né? E durante 5 minutos que o Palmeiras estava com o atleta mais em campo, não teve nenhuma advertência, um cartão amarelo, substituição disciplinar ou algum cancetado do jogo. E lá pelos, só me engano, 23 minutos, no quinto minuto do jogo, meu quarto árbitro me chama, aí se eu paraliso o jogo, ia ser uma cobrança de escanteio do Palmeiras, eu me dirijo até ele e ele me informa, o Palmeiras está com um atleta a mais em campo, você precisa conversar com o capitão, alguém para ele se retirar de campo. Aí imediatamente já foi até o camisa 4, que era o capitão do Palmeiras, comuniquei ele, eu falo, olha, vocês estão com um atleta a mais em campo, preciso que você se retire. Ele foi imediatamente, sem questionar, sem nada, ele foi até o meio de campo e saiu. Nisso eu dei prosseguimento ao jogo. O Palmeiras ainda fez um gol depois, mas aí já estava tudo regularizado, normal. E aquilo, quando voltou para o segundo tempo, fiz a contagem dos atletas, parada técnica fiz de novo. Então, foi um total descuido mesmo com relação a isso. Esse fato aconteceu no primeiro tempo, Isso no primeiro tempo. durante a parada técnica do primeiro tempo. Aí depois teve um outro intervalo, que foi o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, e aí posteriormente continuou tudo normal. Sim, continuou tudo normal. Presidente, eu estou satisfeito. Obrigado, doutora Desirê. E dado o doutor Carlos tem um questionamento. Obrigado, senhor presidente. Senhor Rodrigo, o senhor disse que foi o quarto árbitro quem lhe avisou do jogador a mais, depois de 5 minutos. O auxiliar 1, o auxiliar 2, ninguém, e nem o senhor, ninguém percebeu esse jogador a mais. Não. Nem o banco adversário, ninguém viu. Não percebemos. Depois que aconteceu esse fato, quando teve no próprio intervalo, depois do final do jogo, até começou o Palmeiras a pedir desculpa, porque foi um descuido meio que geral, sabe? Então, eu não percebi que estava com atleta a mais. Eu até comentei com a doutora ali, que falou para a doutora. Teve um momento que o meu assistente 2 chegou e comentou, Rodrigo, o Palmeiras está com um jogador que deveria ter saído e tal. Nessa hora, pelo fato de ele ter comunicado, não, a gente já teve uma substituição médica, eu posso ficar. Aí a gente fez, ok, e tal, e seguimos no jogo. O senhor tem quanto tempo de árbitro? Fiz 1 ano agora em agosto. Obrigado. Tem mais perguntas, presidente? Doutor Carlos, pela Procuradoria, doutor Rodrigo. Sem perguntas para a Procuradoria. Obrigado, Rodrigo. Pelo advogado. Sem perguntas. Eu tenho um último questionamento apenas, só que não ficou muito claro para mim. Esse comunicado do senhor, ele se deu após os gols da equipe do Palmeiras ou ele foi antes? Não, o fato o Palmeiras fez um gol antes dos 15 minutos e depois foi fazer após já ter resolvido essa questão. Então, durante os 5 minutos que o Palmeiras estava com o atleta mais em campo, não houve qualquer tipo de gol, cartão, algo nesse sentido. Estava ligando, o gol foi nos acréscimos ainda, então já estava tudo regularizado. Perfeito. Estou satisfeito. Agradeço a presença. Se o senhor puder aguardar ali. Eu indago no advogado se há alguma outra prova a ser produzida no presente caso. Não, presidente. Não há? Perfeito. Não há prova para ser produzida. Perfeito. Então, somente o depoimento dele Não, perfeito. Então, controlar a real situação. tá. Eu vou passar então a palavra à doutora Procuradora de Resolução da Defesa, depois ao doutor para a sustentação oral, então devolvo a palavra para a doutora Desirê para proferir seu voto. Com a palavra, doutor Rodrigo, para a Procuradoria. A Procuradoria cumprimenta todos a mesa em nome do presidente, ratifica os termos da denúncia, simplesmente. Obrigado, doutor Rodrigo. Todo advogado que se quiser fazer a sustentação, só vou pedir. Isso. Obrigado, doutora Maia, pelo microfone. Boa tarde. Realmente é um fato assim, inusitado, um fator, por exemplo, de um órgão muito preponderante pelo fato dele ser um árbitro formado há 1 ano completados agora em agosto. É muito difícil. Essa categoria ela tem regulamentações à parte, são paradas técnicas divididas 15 em 15 minutos. Em uma primeira parada sai toda a equipe, e como ele bem acabou falando, as duas equipes
tinham 22 jogadores à disposição. Se tem que sair todo mundo, automaticamente 11 novamente. E aí, mais um outro fator. O atleta que se lesionou. E havia sido substituído. Então, voltou o outro atleta. Então, uma coisa de normalidade. Eu pediria única e tão somente o bom senso para que se fizesse justiça nesse julgamento. Muito obrigado. Agradeço e cumprimento os oradores pelas brilhantes sustentações apresentadas e devolvo a palavra à doutora Desirê para o seu voto. Obrigada, presidente. Parabenizo a defesa e também a procuradoria pelas respectivas sustentações. Bom, esse caso é um tanto peculiar, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu tenho um processo de árbitro. O doutor estava aqui uma outra vez também, que eu participei de um processo de árbitro. E é sempre muito delicado, né? Porque envolve alguns conhecimentos de regras específicas, de competições específicas. Mas aqui, analisando o processo, eu visualizo, não tenho como absolver o árbitro dessa imputação, porque se trata de uma infração disciplinar. De fato, o clube ele tinha um jogador a mais, durante 5 minutos de jogo. E isso faltou uma observância do árbitro. Não vou dizer, aí aqui pondera na minha dosimetria, que eu não entendo que a responsabilidade seria única e exclusivamente do árbitro principal. A gente tem uma equipe de arbitragem, a qual não observou os fatos e a qual não foi denunciada. Então, eu entendo que todas elas deveriam ter participado aqui desse julgamento, porque eu entendo que a cada um também cabe essa responsabilidade de analisar o jogo como um todo. Se assim não fosse, a gente não tinha 4 árbitros ali para analisar o jogo e ponderar o que tem ali acontecendo durante os fatos. Então, considerando isso, considerando que os demais não vieram e que essa se trata de uma responsabilidade que eu acho que deveria ser dividida entre mais pessoas e que a partir do momento que houve essa identificação, o atleta foi retirado de campo e que durante esse período, como de fato aqui consta da súmula, que o segundo gol do Palmeiras foi no acréscimo do primeiro tempo, com mais 2 minutos de acréscimo do primeiro tempo, os fatos, o momento em que os fatos aconteceram não interferiu diretamente na partida, não interferiu, eu falo, não trouxe benefício direto aqui na partida, né, que eu possa ponderar. Como eu mencionei no início, eu não consigo absolver o atleta dessas imputações porque se trata de uma infração disciplinar. Mas também, diante de todas essas considerações e ponderações, eu aplico o parágrafo 2º do artigo 259, convertendo em advertência. Perfeito. Obrigado, doutora Desirê. Cumprimento pelo brilhante voto preferido, com o voto do doutor Carlos. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar também a defesa, a procuradoria e a nobre relatora. E eu entendo que o senhor Rodrigo, um ano de arbitragem, sigo no mesmo raciocínio, não tem como absolver, o fato aconteceu, mas isso tinha que ser mitigado entre a equipe de arbitragem. São 4 pessoas lá. E o senhor responsabilizado porque tinha um jogador a mais. E a equipe também colocar esse jogador lá também. O técnico é uma sucessão de pequenas falhas, né? Mas parabenizo o senhor pela presença aqui. Semana passada julgamos no árbitro, semana retrasada, sequer apareceu. Então eu sigo na íntegra o voto da nova relatora para aplicar a pena de advertência para o vosso senhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Eu cumprimento também pelo brilhante voto preferido. De forma muito sucinta, muito breve também, eu gostaria de agradecer a presença da Vossa Senhoria aqui, a importância de prestar esclarecimentos e que parece ter acontecido essa questão lamentável do ponto de vista disciplinar. É fato, eu concordo com a doutora Desirê na relatoria do caso, e parece, doutor Carlos, que para além de uma questão de contribuição ou concorrência, sucessão de fatos, me parece que faltou até uma questão de fair play da equipe, que teve um atleta desportivo a mais. Felizmente não teve maiores dobramentos, não teve um gol ali naquele momento, que acho que aí seria uma situação extremamente gravosa, mas considerando a predisposição e a boa-fé do hora denunciado que aqui comparece, que apresenta os esclarecimentos, considerando as peculiaridades do caso, até porque se trata de uma partida pelo Sub-13, eu acompanho, então fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Rodrigo de Carvalho Gonçalves Júnior, como em curso no artigo 259 do CBJB. Se me permite só
Pois não? Uma última palavrinha. O julgamento já terminou. Não, senhor, já terminou. É apenas, então, somente uma elucidação a mais. Fato. Palmeiras é o primeiro colocado e o União é o último colocado. Perfeito. Só isso. Obrigado, doutor. Então, encerrado esse processo, por votação unânime, fica aplicada a sessão de advertência ao senhor Rodrigo Encarnado Gonçalves Júnior, comunica o senhor artigo 20 do Coordenado do CBJD. Perfeito. Passamos agora à próxima preferência da presente sessão, processo 1391 de 2025, item 1 da pauta de relatoria também da doutora Desirê, quem tem onde devolver a palavra. Sim, diferente. É bastante na pastinha. Processo 1391 de 2025, trata-se de um jogo de amparo cosmopolitano, Paulista Sub-14. Consta do processo denúncia ofertada pela Procuradoria em face da agremiação Amparo, com imputação ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. Conforme consta da denúncia pautada na súmula da partida, que não houve a execução do hino nacional durante o protocolo de entrada, em virtude do não funcionamento da caixa de som. O clube ele é reincidente, consta do processo o relatório do diretor de jogo, a súmula da partida. Há uma defesa escrita no processo. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Doutor William vai fazer a sustentação, correto? Eu tenho prova Tá, perfeito. Que foi apresentada para a defesa, correto? Perfeito. Além dessas provas, há mais alguma coisa produzidas? Não. Não, então vamos ver os vídeos primeiro, depois passa a palavra para a Procuradoria, depois a defesa. Primeiro link. Doutor, fica à vontade também para fazer esclarecimentos sobre a da prova. Tá, obrigado. Eu trouxe dois links, tá? Que aqui era uma rodada dupla, tipo, minutos. 12, pelo que eu vi aqui, dos 11:02 aos 12:19, é isso? Acho que é o primeiro link. No sub-13. Sub-13. Ele está falando dos 11:02 a 12:19. Mas acho que esse daí tem que ser com áudio, não é isso? Não é. Por que eu trouxe eles? Que era uma rodada dupla. Porque no sub-13 tocou o mínimo e No sub-13 o hino tocou, funcionou. No sub-14 que não. Que aí foi algo que não foi previsto. Então, eu trouxe para mostrar que era uma rodada dupla, funcionou o hino. Inclusive era a sexta rodada, que era o clube mandante. Nunca houve nenhum problema em relação ao hino. Habilitar. Ou pode ser pela caixa pelo som, né? Simplesmente a tela inteira para a gente é meio que irrelevante nesse caso. Não sei Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho. الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري. Não é o hino. Faltou um tradutor.
Acho que na hora que você ligou o som, pegou esse videozinho que tá em cima do som. Mas esse aqui não tá pegando. Ah, mas esse tem um... Som vai. Então, o vídeo não vai. Esse videozinho não vai. Meu computador funcionou. Que é só para escutar, é só para escutar. Era para escutar, que tocou o hino. Não constou a sua. Vou pedir só um minutinho, só para eu ver. O vídeo, em outros momentos, ele está com áudio. Só esse. É. Põe na metade desse sub-3, né, Paulo? Põe no meio, na metade dele, por exemplo. Ele vai chegar, não. Chegou primeiro o Zé. O que acontece? Eu acho que ele não tem o áudio do campo, ele tem o áudio dos narradores. É o que eu acredito que seja isso. Mas, enfim, podemos passar aqui para ver. Podemos passar para o vídeo dos 14? Os 14 não tem. Não tem. Não, mas o link, o vídeo que ele colocou. É porque ele coloca 2 vídeos. Aqui ele está falando o segundo não tocou. Ele fala os 15-1 na defesa. O outro é cultura. Mas o outro não toca. 15-1. Aqui na defesa ele está falando, é isso mesmo. Doutor, só Mas é que ele fala, o hino não tocou. Só para esclarecimento, quando o hino não toca, o áudio, os atletas cantam? Canto. Se não cheguei a observar. Protocolo? 15-1. 15-1. Aí o narrador ele fala que o. Desejo toda a sorte do mundo e sucesso para essa rapaziada aí. A princípio, algum probleminha ali com o som. Esse é o segundo Que não rolou. Mas segue o protocolo aí. que não foi relatado. Isso aí, já. Satisfeito, doutor Desirê? Doutor Carlos, seguido pela Procuradoria. A procuradora ressalta o caráter. Não, só para saber se. Mas não tem nada a instrução da prova, só para saber se. Não, satisfeito. Doutor, mais alguma outra prova? Não. Então, agora sim, devolvo a palavra para a Procuradoria para todos terminarem passar por ele. Então, ela vai oferecer. É uma questão objetiva, né? A obrigação do hino nacional e da federação, inclusive por lei nacional. E a Procuradoria ressalta o caráter pedagógico, perfilar ali os jogadores, ainda mais no sub-14. E também recomenda, caso tenha problema de caixa de som, se o clube tiver uma caixa auxiliar, uma caixa JBL ali, que ela pode utilizar, colocando o hino, porque não é recorrente essa questão de, às vezes, uma caixa de som dar problema. Então, ratifica o sério da denúncia e mantém a denúncia. Agradeço a doutora Procuradoria pela exposição das suas razões, com a palavra para o William pela defesa. Bom, primeiramente, cumprimento o presidente, senhores autores, o procurador, representantes dos sindicatos atletas, secretária. Bom, aqui é uma questão que não tenho muito a postergar, mas antes de entrar na defesa desse caso, ressaltar até que foi dito que se tratava de uma agremiação reincidente, e o que consta de reincidência é uma multa de R$500 que tem no processo. Se trata de um jogo ocorrido no mês de junho, em que um atleta foi comemorar um gol no estádio e ele subiu do morão e acabou estourando o morão. Nesse momento, houve ali uma advertência da federação, até uma decisão de interdição do estádio, e o reparo foi feito em apenas 3 dias,
e já houve a rodada na semana seguinte, então, para demonstrar até a preocupação, a diligência por parte da agremiação de tentar solucionar os reparos. Então, até para trazer esse histórico e demonstrar que, nesse caso específico, a gente trouxe ali, fez questão de trazer o ocorrido no jogo anterior, em que foi tocado o hino. Há a preocupação, sim, da agremiação, até o nome do procurador relator, de perfilar os atletas, que acho que é super importante nesse sentido também, mas o fato de que ali ocorreu um imprevisto, uma situação do som, que depois verificaram que talvez teria ocorrido uma falta de energia no estádio. Então, ali foi algo momentâneo, e quando terminou o jogo, eles foram verificar o som estava funcionando. Aqui há, então, uma atitude por parte da agremiação de buscar uma alternativa, de mostrar para vocês, aqui, por meio de uma defesa, que houve ali, pelo menos, levado o som, houve a tentativa de tentar fazer ali, tocar esse som, mas por algo inesperado não ocorreu. Então, o que a gente traz aqui, pela análise até da situação, que não houve nenhum prejuízo ao jogo, os atletas entraram, se perfilaram por mim, embora não tenha ocorrido, mas que seja entendido aqui como uma situação que não trouxe prejuízo. E por isso entender que é uma infração de pena gravidade, com a possibilidade de, na dosimetria da pena, análise parágrafo 1º do artigo 191, a conversão da multa em advertência, ou de forma sucessiva, pela análise dos artigos 182 e 172A, por se tratar de uma agremiação que não congrega atletas profissionais, então foi uma agremiação que está tentando voltar ao esporte, inclusive só disputa as categorias 11, 12, 13, 14, não consegue financeiramente participar de outras competições. Então, feita essa análise para que, na dosimetria da pena, caso não se entenda pelo parágrafo 1º do artigo 191, pela pena mínima do artigo 191 também. É o que a agremiação solicita. Obrigado, doutor William, pela minha apresentação oral apresentada também. Com a palavra, doutor presidente, professor. Obrigada, presidente. Cumprimento a defesa pela sustentação, também a procuradoria. Eu visualizo o processo assim, no sentido de ponderar as provas produzidas com relação à exibição do hino nacional, né, que foi tocado o hino nacional num jogo anterior. Por algum motivo, não aconteceu isso no Sub-14. Isso não faz com que eu absolva o clube, porque se trata, de fato, de uma infração disciplinar. E se olhar de alguma forma, não vejo também a aplicação da advertência, porque não entendo como é que a palavra, essa palavra, de pequena gravidade. Então, ainda que eu não entenda de pequena gravidade, ponderando aqui a ficha disciplinar do clube e se tratar de um sub-14 e se tratar de uma situação que, de fato, o protocolo foi cumprido, os atletas se perfilaram no campo e que, por algum motivo, que não se sabe qual, não tocou o hino, eu aplico a condenação de R$100, já considerando um 182. Então, seria de 200 ou um 182 de R$100. Esse é meu voto, presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Desirê. Cumprimento pelo presidente Walter Coelho, como voto, doutor Carlos. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a nova relatora. Acompanha aí. Obrigado, doutor Carlos. Parabéns pelo presidente Walter Coelho. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de multa de R$100, já para os benefícios do artigo 182, a alienação do amparo como em curso no artigo 191. Agradeço a presença do doutor William no presente caso. Obrigado, bom trabalho. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1445 de 2025. A gente pode virar para o doutor Carlos Avaliação. Eu tenho só um questionamento. A próxima preferência também é o 1447, também da doutora Ana, também de relatoria, também envolvendo o Tanabi, que é o item 8 da pauta do doutor Carlos. Vamos fazer um separado do outro, porque é os dois simultaneamente, Se me permitirem, eu ia, inclusive, sugerir fazer em conjunto. A única diferenciação entre o 45 e o 47 é que no 45 tem uma denúncia mais. Tem uma questão de gramado, mas Que ainda foi relatado no outro. Mas com a questão da arbitragem é a mesma situação.
Não, eu coloco à disposição de Vossa Excelência o relatório do juízo de caso como preferir. Eu só estou dizendo isso para tentar não otimizar a sessão. Né? 45, 47. E deve ser alguma objeção pela Procuradoria? Não. Perfeito, então acho que podemos seguir dessa forma, porque, salvo engano, a doutora só apresenta a prova documental, correto? Perfeito. Então, perfeito. Então, eu passo a palavra ao doutor Carlos Alberto, relator de ambos os processos 1445 e 1447, para o relatório de ambos os casos, na sequência, a palavra para a doutora Procuradoria, e então a doutora Ana pela defesa. Com a palavra, doutor Carlos. Obrigado, senhor presidente. Processo 1445-2025, partida realizada em 31 de agosto, 14h40, Tanabi Olímpia, sub-11. Figura como denunciado a equipe do Tanabi por infração ao artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 27 do Regulamento Específico de Competições, por não pagar as taxas de arbitragem. E uma segunda denúncia, também por infração ao 191, inciso 3, combinado com o artigo 15 do Regulamento Geral de Competições, por não apresentar o campo de jogo em condições plenas para a partida. Consta na súmula da partida no relatório do diretor de jogo. Com relação à primeira denúncia, que até o fechamento da súmula, as taxas de arbitragem não haviam sido pagas. Com relação à segunda denúncia, que o gramado possui condições ruins para a prática de futebol. Diversos pontos do gramado estavam sem grama, com foco nas laterais, que possuem praticamente 0 grama, e as pequenas áreas que estão pura terra. Há apontamento de multi-reincidência específica na ficha disciplinar do Tanabi com relação ao não recolhimento das taxas, e não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe da denunciada, houve apenas o pedido de produção de provas. Com relação ao processo 1447, na mesma seara, segue denunciada a equipe do Tanabi por infração ao artigo 191, inciso 3, na partida do sub-12, às 15h30, por não pagar também as taxas de arbitragem conforme consta na súmula, que até o fechamento da súmula dessa partida, também as taxas não foram pagas, não haviam sido pagas. Como já relatado, há apontamento de reincidência e houve pedido de produção de provas. Esses são ambos os relatórios, presidente. Obrigado, doutor Carlos, pelo relatório. Passo a palavra, então, da Procuradoria para a exposição das suas razões. Apenas ressaltando a ficha extensa de infrações já praticadas aqui pela agremiação e a Procuradoria gostaria da denúncia, presidente. Agradeço, doutor Rodrigo, cumprimento pela brilhante sustentação. Com a palavra, doutora Ana, pela defesa fiscal. Boa tarde, presidente, relator, auditores, procuradoria, secretaria, demais defensores. Sendo bem breve aqui, eu vou começar aqui pela questão da taxa de arbitragem. Efetivamente, não é executada a situação. O clube tem passado por dificuldades financeiras, deixou de pagar naquelas oportunidades. Recentemente, sagrou-se campeão da Vezinha, né, de segunda divisão. E como apostado aos autos, trouxe aqui o pedido tanto da agremiação para verificar todas as questões financeiras em aberto junto à federação. Estão fazendo uma reestruturação financeira, estão se reorganizando nesse sentido, e dessa forma ele vai recebendo parte dessas cotas, já com o desconto de várias taxas, inclusive anti-arbitragem, já saudando essa questão. Com relação às taxas de arbitragem, pede-se aqui que isso deve se considerar tanto a capacidade financeira quanto a questão das categorias sub-11 e sub-12. Então, aqui aplicando o artigo 182 e 182A, ambos o CBJD, para que seja a penalidade mínima no caso em questão, em que perde ainda a competência, mas aqui colocando a boa-fé objetiva do clube em resolver e solucionar a questão no caso em questão. Com relação ao gramado, excelências, em que pese falar aqui que não tem condições, é muito importante ressaltar a quantidade de jogos que ocorrem nesse gramado. O Tanabi utiliza o gramado municipal, o estádio do município. Então, ocorrem jogos das categorias 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, sub-23 profissional e só, são essas categorias. Além das categorias amadoras da própria prefeitura, que usam também por ser o estádio da própria prefeitura. Ocorre que o gramado ele é de gramado natural, ele não é um gramado sintético. Então, apesar do clube fazer todas as suas manutenções, em fazer todas as situações, é complexo conseguir, em um tempo seco como o do interior de São Paulo, que é o Tanabi, junto com a questão do uso contínuo desse gramado, manter as condições perfeitas que ele precisa ser mantido. Agora, com a diminuição desses campeonatos, as categorias já desclassificadas em alguns subs, né? E tendo em vista que finalizou também o profissional,
o gramado consegue ter tempo, consegue ter respiro, voltando à sua situação natural. Em que pese que, não sendo suas condições perfeitas, não houve prejuízos para a boa continuidade dos jogos e tampouco ocorreu qualquer situação de, enfim, machucar um atleta, machucar um árbitro ou qualquer pessoa que estivesse nesse campo. Então, tudo que está ao alcance do clube é feito para que o plano seja mantido nas condições minimamente possíveis para que ocorram esses jogos. Tanto é que, se não houvessem condições desses jogos ocorrerem, eles não ocorreriam. O árbitro simplesmente informaria a federação e, com certeza, haveria um WO. Tendo em vista disso, existiram jogos, nada mais prejudicial ocorreu e tudo que está ao alcance da agremiação vem sendo feito. Então, diante daqui, tudo que pode ser realizado vai ser a absorção da agremiação, porque vai além do que pode ser feito pela agremiação, vai sobre questões de condições naturais de tempo enfim, e o uso, né, descanso do uso. Mas caso assim vocês não compreenderem, vai ser que subsidiariamente a aplicação mínima também é legal no artigo. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Ana. Cumprimento pela brilhante sustentação de sempre usual. Passo a palavra para o doutor Carlos para proferir o voto em ambos os processos. Obrigado, senhor presidente. Diante dos fatos trazidos pela súmula relatório do diretor do jogo, pelas multi-reincidências por parte da equipe denunciada, inclusive foi apresentado pela própria defesa, os argumentos da documentação, a produção de provas foi nesse sentido de verificar quanto ainda tinha para receber a federação. Certo é que os árbitros têm atuado lá em Tanabi e não têm recebido. Então, diante dessas multi-reincidências, por parte da equipe denunciada, inclusive em decisão recente aqui, senhor presidente, nessa segunda comissão, a equipe foi condenada a uma pena pecuniária de R$ 1.500, um voto pretérito. Não faria nenhum sentido uma pena menor que essa. Então, nesse sentido, eu voto na aplicação da pena pecuniária de R$ 2.000 pela infração ao artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 27 do Regulamento Específico de Competições, por não pagar as taxas de arbitragem. Nesse mesmo sentido, é o meu voto no processo 1447. Nesse processo 45, tem a denúncia com relação ao artigo 9, inciso 3, pelas condições do gramado, combinado com o artigo 15 do Regulamento Geral de Competições. Nesse sentido, senhor presidente, eu voto pela aplicação da pena pecuniária. Eu entendo os argumentos da defesa, mas a gente, enfim, eu sou de São Bernardo do Campo. Lá, o São Bernardo, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e a Série A da Paulista, não tem sub-11, 12, 13, 14, 15, 16. Entendeu que não é uma obrigação da cidade, da agremiação, ter todas essas competições. Então, o estádio, o campo de jogo precisa estar em condições para isso. Nesse sentido, eu aplico a pena pecuniária de R$ 500, por infração ao artigo 9, inciso 3, combinado com o artigo 15 do Regulamento Geral de Competições, já considerado no artigo 8. Como voto, senhor presidente? Perfeito. Obrigado, doutor Carlos. Cumprimento pelo brilhante voto e a especificação e o detalhamento. Então, só para confirmar, pela denúncia do artigo 9.1 com relação às taxas de arbitragem, fica aplicada a sanção de R$ 2.000, tanto no processo 1445 quanto no 1447. E em relação ao processo 1445, sobre a condição do gramado, a sanção de R$ 500 no artigo 9.1, correto? Perfeito. Como voto, doutora Desirê? Com o relator presente. Perfeito. Eu também acompanho, então fica por votação unânime aplicada uma sanção de multa de R$ 2.500 no processo 1445 à equipe do Tanabi, como incurso duplamente no artigo 191, inciso 3 do CBJD, e em relação ao processo 1447 de 2025, aplicada a sanção de multa de R$ 2.000 como incurso no artigo 191 do CBJD. Obrigada, excelência. Vencidas as preferências regimentais, passamos agora à pauta regular do presente caso, indo ao item 2 da presente sessão, processo 1441 de 2025, relator Dr. Carlos Alberto da Silva, que então devolve a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1441 de 2025, partida em 31 de agosto, 10h40, entre as equipes de São Bernardo e Jabaquara, Campeonato Paulista Sub-14. Figura como denunciado o atleta amador Ícaro Santos da Costa, por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJB, por atingir seu adversário na cabeça com a fala da TP. Consta na figura da partida que aos 55 minutos de jogo,
o denunciado foi substituído disciplinarmente por jogo brusco grave, atingindo a cabeça do seu adversário, de número 22, com a sola da chuteira, ao tentar acertar a bola. O atleta atingido foi atendido pelo médico da sua equipe e seguindo a partida. Não há apontamento de reincidência na ficha do denunciado e não houve apresentação de defesa. Esse é o relatório, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Carlos Alberto. Indago tanto a Procuradoria quanto a doutora Laila se há alguma prova a ser produzida no presente caso. Sem provas. Não, Sem provas para a Procuradoria. não havendo provas, passa a palavra para a Procuradoria para exposição das razões. A dúvida da Procuradoria simplesmente gostaria de ratificar a questão do atendimento médico, diante da gravidade da conduta do outro jogador. Apesar de ele ter continuado na partida, ele precisa de atendimento médico ali na única. Obrigado, doutor Rodrigo. Cumprimento pela brilhante exposição apresentada. Com a palavra, a doutora Laila pela defesa. Obrigada, presidente. Considerando-se minha primeira manifestação, cumprimento o presidente, demais auditores, doutor procurador, secretaria. A súmula, nesse caso, ela é bastante clara, né? Foi um ato ao tentar acertar a bola, onde, de fato, o atleta ele não mediu a amplitude da sua jogada e acabou por atingir o atleta adversário. A defesa entende que, de fato, o ato aconteceu, não tem como negar, mas que, em que pese o atendimento médico, o atleta continuou na partida, o que significa também, consegue trazer aí mais um item de culpa e não de dolo. Então, considerando tratar-se de um ato sem a intenção de atingir, entende-se também pela aplicação correta quanto ao artigo denunciado. De toda forma, o atleta ele é primário e não possui nenhum apontamento em sua ficha disciplinar, motivo pelo qual a defesa também entende que a punição realizada pela arbitragem já foi suficiente quando da sua expulsão e aplicação da suspensão automática, pelo que requer-se a sua absolvição, não havendo esse entendimento devido à conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182. Obrigado, doutora Laila. Cumprimento pela brilhante sustentação oral apresentada. Com a palavra, o doutor Carlos, para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Uma questão que deve saltar aos olhos é o inciso 2 do próprio artigo da denúncia feita pela doutora Procuradoria, qual parabenizo neste momento, é que a ação temerária ela é caracterizada ainda que sem a intenção do casal dele. Então, aí está a distinção entre o dolo e a culpa. Mesmo que eu não tenha a intenção de praticar, eu pratiquei e acabei ferindo o meu adversário, se podemos colocar assim. Então, diante dos fatos trazidos pela súmula, eu voto no sentido de condenar o denunciado a uma pena de suspensão de uma partida por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, pela ausência de imagens. Poderia atenuar essa punibilidade, essa punição. Poderíamos atenuar por uma advertência, mas pela narrativa da súmula e como disse a doutora Procuradoria, a intervenção médica denota uma certa gravidade nos atos praticados pelo denunciado. Isso posto, ratifico o meu voto, aplicando a pena de suspensão de uma partida. Como voto, senhor presidente? Perfeito. Obrigado, doutor Carlos. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Como voto, doutora Desirê? Com o relator, presidente. Também acompanho. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de suspensão de uma partida ao senhor Ícaro Santos da Costa, da equipe do São Bernardo, como em curso no artigo 254 do CBJD. Passamos agora no item 4 de pauta, processo 1443 de 2025, também de relator do doutor Carlos Alberto, quem tem honra de interrogar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1443, partida realizada em 21 de agosto, 15 horas, entre as equipes do Primavera Safra e Paulista pela Copa Paulista Profissional. Figura como denunciada a equipe do Primavera por infração ao artigo 206 do CBJD, por atrasar o início da partida, uma vez que conta na súmula relatório do diretor do jogo, a equipe mandante, ou seja, a equipe do Primavera, provocou um atraso de 3 minutos para o início da partida, ao se apresentar com 4 minutos de atraso para o início do segundo tempo. Há apontamento de reincidência específica na ficha disciplinar denunciada e houve apresentação de defesa. Este é o relatório, presidente. Perfeito. Eu agradeço, doutor Carlos. Passa a palavra, então, à doutora Procuradoria e, na sequência, devolvo a palavra ao doutor Carlos, depois da defesa e proferir seu voto. A palavra ao doutor Rodrigo. Aqui a questão objetiva, né? A questão que está constando na súmula dos 3 minutos de atraso e ressaltando a questão da reincidência no artigo específico. Obrigado, doutor Rodrigo. Cumprimento pelas brilhantes razões. Com a palavra, o doutor Carlos Alberto, por relatório do resumo da defesa e, na sequência, proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. A síntese da defesa, de lá do doutor Leonardo Miguel da Silva, OAB 418984, seguindo o sentido de que o suposto atraso, se ocorrido, não foi intencional ou premeditado. O procedimento de intervalo, recuperação de instruções, ocorreu de maneira normal, com o retorno ao campo assim que solicitado pelo árbitro assistente. Subsidiariamente, requeriu que, se aplicada a agravante por reincidência, pede que o valor não exceda
o máximo legal de R$1.000 por minuto. Essa é a síntese da defesa, senhor presidente. Seguindo para o voto, diante dos fatos trazidos pela turma e pelo relatório do diretor do jogo, em conteste se mostra o atraso, motivo pelo qual voto no sentido de, primeiro, acolher os termos da defesa, para depois aplicar a pena pecuniária de R$3.000. Resultado da aplicação da tabela de R$600, multiplicados pelos 3 minutos, mais a reincidência específica, porém com um limitador de R$1.000 por minuto, diante da reincidência por infração ao artigo 206 do CBJD. É como voto, senhor presidente? Perfeito, obrigado, doutor. R$3.000. Por conta do redutor. Perfeito. É a limitação de R$1.000 por minuto. Não, é o valor da própria tabela. Até porque a categoria é a Copa Paulista Tradicional, né? Por isso eu... Perfeito. Obrigado, doutor Carlos. Cumprimento o Guilherme Alfredo. Como vota a doutora Desirê? Com relator. Eu também acompanho, então fica por votação unânime aplicada a sanção de multa de R$3.000 por recurso no artigo 206 à equipe do Primavera. Passamos agora ao 85 de pauta, processo 1444 de 2025, de relatora da doutora Desirê, então a gente passa a palavra. Tem um link do Drive, não é isso? Isso. Eu queria estar perguntando. Processo. O bloco que também está na legislação, tá? Que é o 1446. 1440 pela ordem. Inclusive, é a mesma prova. Não sei se é possível fazer a unificação também, porque os fatos são os mesmos do que vão ser a justificativa. Alguém também. O link do vídeo é o mesmo. Alguma objeção pela Procuradoria? Objeção, presidente. É 1446, tá? Que é o próximo da pauta também. Então, eu vou fazer o relatório, mas o relatório se aplica tanto ao 1444 quanto ao 1446, considerando que um se refere ao sub-11 e o outro ao sub-12, mas as realidades são as mesmas. Trata-se de nesse caso aqui, Paulista sub-11, e o outro vinculado ao sub-12, jogo entre Barretos e Francana. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria, em face da agremiação Francana, com imputação ao artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 19, parágrafo único do Regulamento Específico do Campeonato Paulista de Futebol Sub-11 e Sub-12. Consta da denúncia que na súmula da referida partida, a equipe Associação Atlética Francana relacionou apenas 16 atletas para a partida. Consta do quadradinho de ocorrências que a Francana jogou com apenas 16 atletas, não apresentou o documento do senhor Everton Gustavo Ferreira Santos e, no outro caso, não apresentou o documento do atleta senhor Daniel Júnior Alves Cardoso. A Francana ela é reincidente, consta do processo do relatório do diretor de jogo, a súmula da partida e as provas que foram mencionadas. Esse é o relatório, presidente. Perfeito. Obrigado pelo dizer. Doutora, essa prova é comum para ambos os processos, correto? Perfeito. Então, se pudesse falar. Beleza. Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela, servidor e responsável da categoria Sub-11 Sub-12 da Francana. No dia 31 de agosto de 2020, a gente fomos para a cidade de Barretos jogar a partida da Francana contra Barretos, dessa mesma categoria, porém tivemos algumas intercorrências. A primeira foi o atleta do Sub-11, já estava indo com 17 atletas para esse jogo, devido a algumas outras decorrências, os pais já tinham entrado com a gente, não poderia, né? A gente já estava indo com 17. Porém, um dos atletas nossos é de fora, de Patos de Minas, e ele estava realmente vindo para o jogo, né? A gente já tinha esse contato com o pai, o responsável, ele já estava vindo para o jogo, né? Chegamos lá em Barretos, né? Eu já não consegui mais contar com o pai. Depois, na partida da Sub-12, eu consegui contar novamente com ele. Não tinha acontecido uma interferência no carro. Eles pararam no meio do caminho, não tiveram nem sinal mais nem de celular, não conseguimos nem falar com ele. E não teve como ele continuar a viagem, né? E por isso que a gente ficou sem um atleta com 16 atletas. No caso, foi o Everton que não veio. E no Sub-12, teve também, já os jogos de manhã cedo, a mãe do atleta, o Augusto Coimbra, mandou mensagem, tanto que ele tinha passado mal, até chegou a mandar uma foto, ele estava no hospital com uma sua, que ele passou mal a noite inteira, ela foi com ele no médico, e ele não poderia estar indo. Porém, a gente já tinha 18 atletas até então, né? Tirando ele, foi 17,
Mas aí chegando lá também, na hora que começou o jogo, a gente viu o outro atleta, que é o Daniel, que estava sem documento. Ele estava lá no jogo, para ele não estava com o documento em mãos. A gente até mostrou lá o chefe da identidade dele autentificado, só que não aceitaram. Mas o atleta estava lá, não pôde estar jogando, né? Por isso que foi com 16 atletas também. Perfeito. Não havendo mais provas a serem produzidas, passo a palavra então para a Procuradoria para a expulsão dos atletas. Bom, presidente, a questão que também é objetiva é a obrigação de ter um número de atletas e não foi apresentado esse número. Cabe ressaltar também a longa ficha de punições administrativas aqui em relação à agremiação. Obrigado, doutor Rodrigo, por a brilhante sustentação. Com a palavra, doutora Laila. Obrigada, presidente. O processo não vem instruído com a pré-súmula, a qual vinha preenchida com o número previsto pelo REC de atletas, mas, de fato, no momento da conferência de documentação, no dia da partida, a arbitragem só faz a inclusão dos que efetivamente estão ali presentes, portando o documento. Então, no processo 1444, que a gente está falando, os dois processos, categoria sub-11 e sub-12, né? Então, não existe como agremiação forçar o comparecimento dos atletas, mas sempre faz todo o possível para dar o respaldo. Nesse caso específico do 1444, houve um problema no carro de um dos atletas que mora em outra cidade, estava vindo com o pai, inclusive perderam contato com ele, e houve uma preocupação generalizada dos ali presentes com relação que poderia ter ocorrido algum acidente, mas, graças a Deus, só foi uma pane elétrica no carro. Motivo pelo qual, de fato, não houve esse comparecimento. No segundo processo, no 1446, até no quadro de ocorrências, tem dois nomes de atletas. Então, a agremiação iria com 18 atletas, né? Presentes, de fato, estavam 17, mas a arbitragem não aceitou o documento, a xerox autenticada. Teria que ser tão somente o original. Né? Esse fato também houve a orientação para que realizassem o devido apontamento junto à federação para que isso fosse apurado, porque em que pese não tem o documento original, a xerox autenticada daria conta de sanar esse problema e evitaria esse processo. Então, aqui não haveria nem culpa da agremiação. O atleta até ficou no banco, apesar de não estar ali, né, elencado na súmula, ele estava presente, mas não pôde jogar por uma imposição da arbitragem. Então, nesse caso específico, considerando que tinham 17 atletas presentes, que é a previsão do REC, a defesa requer a absolvição da agremiação. Caso não seja esse entendimento, e em que pese todo o entendimento também de não se tratar de bis idem, a agremiação ela foi denunciada, né, pelo DCO ao pagamento da taxa prevista no REC, que seria de R$ 1.000 mais R$ 100 por atleta faltante, então em cada um desses processos R$ 1.100. Como forma alternativa, caso essa comissão entenda pela necessidade de penalização da agremiação, a defesa então traz aqui como uma forma alternativa que já foi aderida em outros casos, a pena de R$ 100 por atleta faltante, então R$ 100 em cada processo, que já seria essa previsão do REC de atleta faltante e compatibilizado também com a previsão trazida pelo artigo 191, que já possui a pena de R$ 100. Então, a defesa, em primeiro lugar, requer a absolvição, não haver estendimento, a penalização de R$ 100 por atleta faltante, ou seja, R$ 100 em cada um dos processos, não haver esse entendimento ainda, aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, bem como seja levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Obrigado, doutora Laila, pela brilhante sustentação apresentada. Com a palavra, então, a doutora Desirê para proferir os votos. Obrigada, presidente. Bom, a gente tem diversos processos com relação a isso. Eu mesma já julguei diversos processos com relação a essa fundamentação. Eu entendo que essa categoria sub-11 e sub-12 é um pouco delicada para o clube, porque é uma categoria que, se o pai não quiser levar, tem o que o clube fazer. Isso é um fato. Mas eu não posso trazer isso como uma ausência de responsabilidade do clube por não cumprir a quantidade mínima de atletas. Eu entendo a dificuldade do clube, mas também entendo as obrigações que o clube tem que cumprir. E aí, considerando esse fato, e considerando aqui que o clube já é reincidente inúmeras vezes, e que houve, por último, uma multa de R$ 200, que eu penso ser a mesma situação, eu tenho um entendimento muito particular na linha do que mencionou a doutora Laila,
que o próprio regulamento ele especifica que a cada ausência de atletas seja pago, além da multa administrativa, o valor de R$100, eu também tenho muito esse entendimento de vincular a ausência de quantidade de atletas para ponderar a minha dosimetria. Até porque esse artigo ele é muito abrangente. Então, se eu não tiver um padrão para aplicar essa condenação, vai chegar uma hora que a gente vai se perder na linha do raciocínio. Então, faltou um, eu aplico 500. Aí depois faltou um, eu aplico 1.000. E acaba se perdendo porque o artigo permite uma condenação muito grande, né? Então, eu me baseio na quantidade de atletas que faltou. Então, em cada um dos processos aqui, faltou um atleta. Mas, considerando que a última multa do clube foi no valor de R$200, eu aplico a condenação de R$400 com a aplicação do 182, resultando em R$200. Aqui me parece que não houve aplicação do 182, porque não tem menção. Então, estou dizendo que, nesse caso, seria 400 com 182, 200. Perfeito. Obrigado, doutora Desirê. Cumprimento pelo brilhante voto proferido e detalhado no presente caso. Como vota, doutor Carlos? 2 processos, 200 em cada um dos processos. Exatamente. Já no benefício do artigo 82. Eu acompanho na IBA, parabenizando a defesa e a nobre relatora. Obrigado, doutor Carlos. Eu também acompanho. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de multa de R$200, já combinado já com os benefícios do artigo 182. A equipe do Francana, como no artigo 191, inciso 3, simulado com o artigo 19, parágrafo 23 específico, no processo 1444 de 2025, e da mesma solução adotada no processo 1446 de 2025, multa de R$200, já com o benefício do artigo 182 do CPD, como incurso nas condutas do artigo 191, inciso 3, simulado com o artigo 19, parágrafo único do regimento específico da competição. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo número 10 da pauta, processo 1449 de 2025, de relator do Dr. Carlos Alberto, que então ainda devolver a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1449, partida realizada em 31 de agosto, às 9 horas da manhã, entre as equipes do Marília e do Fluminense pelo Paulista Sub-13. Figura como denunciada a equipe do Marília por infração ao artigo 206 do CPJD, por atrasar o início da partida. Uma vez que consta na súmula aí relatória do diretor do jogo, que a equipe mandante, ou seja, a equipe do Marília, provocou atraso de 2 minutos para o início da partida por deixar de fixar os mastros das bandeiras no local que deveriam estar. Há apontamento de residência específica na ficha disciplinar da denunciada e não houve apresentação de defesa escrita. Este é o relatório, senhor presidente. Perfeito. Indago as partes se há algum próximo. Inclusive, uma vez passo a palavra da Procuradoria. Sem provas pela Procuradoria, ratificando o sistema da denúncia, cabendo ressaltar o caráter objetivo de que houve atraso e a residência específica em relação à agremiação. Obrigado, doutor Rodrigo. Complementado a citação, com a palavra da doutora Laga. Obrigada, presidente. Eu acredito que de todas as denúncias no 206, esse é o primeiro caso que envolve alguma questão extra, que não é só atraso pela impontualidade da equipe, porque de fato a equipe estava presente dentro do prazo protocolar, regulamentar, totalmente correto, inclusive as 2 agremiações, e o atraso aqui se deu em 2 minutos por conta dos mastros que precisaram ser inseridos de maneira correta ali. O que poderia ter sido sinalizado até antes pela arbitragem, pelo delegado da partida, né? Então aqui eu entendo até que houve uma certa culpa concorrente entre todos os envolvidos, não só pela agremiação do Marília, que era mandante, mas de todos que estariam fazendo a verificação ali do campo de jogo, né? Então, dessa forma, a defesa requer a absolvição da agremiação e não havendo esse entendimento, considerando tratar-se aqui de um atraso de 2 minutos, que seja então aplicada a tabela condizente com a categoria sub-13. Obrigado, doutora Lara. Cumprimento pela brilhante sustentação. Com a palavra do doutor Carlos, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Diante dos fatos trazidos pela súmula e relatório do diretor do jogo, fica evidente para este julgador que o atraso de 2 minutos aconteceu por culpa exclusiva da equipe mandante. Não podemos amenizar a sua responsabilidade como uma forma de testar se o árbitro está atento à partida. Olha, não vamos colocar o mastro lá, ver se alguém percebe. Não percebeu, tá vendo? Nossa, não estou prestando atenção. Porque a equipe sabe que tem que providenciar para a partida. Isso posto, senhor presidente, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária
de R$600, resultado da aplicação da tabela de R$300, multiplicado pelos 2 minutos por infração ao artigo 206, deixa de aplicar o artigo 82 por conta da reincidência específica. Como voto, senhor presidente? Perfeito, obrigado, doutor Carlos. Complemente o voto preferido. Como voto, doutora Desirê? Tratar de sub-13, então eu ficaria em R$600 no individual da mesma coisa. Mas por entendimento, eu faço a mesma coisa. Se a obrigação 82, eu aplico, mas devolve. Essa questão de não aplicar, pois ela exige duas situações, seja grave e um incidente. E aí eu acho que se a gente relativizar no 206, depois quando a gente precisar de fato aplicar isso para ele. Eu agradeço a doutora Desirê, cumprimento pelo grande voto preferido, e com essa ressalva de fundamentação, eu adiro integralmente. O resultado prático jurídico acaba sendo o mesmo pela aplicação da multa de R$600, que fica por votação com a aplicação do 206, mas apenas para fins de fundamentação e apontamento. Fica julgado no processo 10, o item 10 da pauta, processo 1449/2025. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, apenas para a gente conseguir beber uma água aqui, e depois a gente voltar por sequência ao item 12 de pauta, o processo 1469/2025, e a doutora Desirê, que tem onde passar a palavra. Processo 1469 de 2025, jogo de Votuporanguense versus Barretos Paulista Sub-15. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de Alexandre César Moraes, com imputação ao artigo 243-F do CBJD, conforme consta da denúncia e do relatório do árbitro, que o árbitro menciona na súmula que, após ser informado pelo quarto árbitro, o senhor Nelson Marques da Silva, que o preparador físico, o senhor Alexandre César Moraes, ficou contestando as decisões da arbitragem e proferiu as seguintes palavras, abre aspas, vocês vieram pegar dinheiro, vocês só arrecadam, a taxa de vocês já está paga, tá tudo certinho mesmo, já receberam, né? Vocês são caros, fecha aspas, e fazendo o gestual de dinheiro com os dedos de ambas as mãos. O denunciado recebeu cartão vermelho direto. A denúncia em face de Lucas Brassica de Souza, atleta do Votuporanguense, com imputação ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, que verifica-se pela súmula que, aos 46 minutos de jogo, o jogador da equipe Votuporanguense, senhor Lucas Brassica de Souza, foi substituído disciplinarmente pela prática de jogada violenta, consistente em chutar a perna de seu adversário com o jogo paralisado. Também há denúncia em face de Raul José Cardoso, com imputação ao artigo 250 do CBJD, atleta do Barretos, consta da súmula que, aos 8 minutos do segundo tempo do jogo, o jogador da equipe de Barretos, senhor Raul José Cardoso, foi substituído disciplinarmente por atingir de forma temerária com um tapa o rosto de seu adversário. Todos os denunciados são primários, consta do processo relatório do diretor de jogo, a súmula da partida e ao documento apresentado pelo Sindibol com o link de depoimentos. Esse é o relatório, presidente. Perfeito, obrigado, doutora Desirê. Só esses dois links para a oitiva. João, a gente resolveu lá. Meu nome é Alexandre César Moraes, eu sou preparador de governo da base do carro e na impossibilidade de poder comparecer na audiência, esse é um breve relato que aconteceu no dia 30 de agosto, na ocasião de uma expulsão minha no jogo do Sub-15 do Carro contra o Barretos. Vamos lá, houve um lance no jogo de um possível pênalti lá que não foi dado para a arbitragem. Esse lance eu não vi, eu estava no banco, estava longe, eu não vi o lance, eu não tinha como opinar a respeito do lance. A referência que eu fiz e quando eu me dirigi ao quarto árbitro lá não foi em relação ao lance, eu nem vi o lance. O que acontece? Um dos integrantes da comissão, dois na verdade, eles fizeram uma reclamação, levantaram os braços, eu pedi um pênalti, né? Só isso. E aí, de forma arrogante, o quarto árbitro se dirigiu a ele, né, mandando ele baixar a bola lá, sentar lá, mas não pode sentar ele de forma arrogante e desnecessária. E aí, por isso que eu levantei e fiz assim para ele, levantei do lado e falei, professor, calma, tá tudo certinho aqui, ó, calma, ninguém tá passando do limite aqui, não foi nenhuma reclamação assim, não. Fica tranquilo, tá tudo certo, só reclamou de um lance lá, beleza, ele me deu, passou, beleza. E aí, ele começou a olhar para trás, não sei se ele era meio novo, ele tava favorável, não. Aí ele viu o nosso massagista fora do banco, fora errado também. E ele virou o massagista e falou, você, quem que é? Você mata ele? Aí eu falei, ué, mas o senhor não sabe quem tá visitando aqui na área técnica? Aí ele virou o massagista e falou assim, ó, você sempre fala também, de forma arrogante também, soberba, né, mas mostrando soberba. E aí foi quando eu falei, professor, calma. Aqui, ó, tá tudo certinho. E realmente, eu falei, ó, é tudo caro, pra quando é caro.
O clube paga tudo direitinho, ó, taxa no dia, se atrasa é multa, se coloca a meia errada é multa, se não toca o é multa, se é expulso é multa, tudo bem. Isso aí é para o campeonato organizado, eu acho que vale a pena. Mas pelo que eu disse aí, calma, tá tudo certinho, você não precisa falar com ninguém desse jeito não, tá? Tá tudo perfeito aqui. Não é barato tocar um time no campeonato, não é barato, todo mundo sabe isso. Foi com essa intenção que eu falei para ele. Eu nem vi o lance, eu não reclamei de lance nenhum. Eu não, embora nenhum eu falei, vocês estão aqui levando dinheiro, ou a mais, ou a menos, não. O que eu quis deixar claro para ele, para ele fazer a parte dele, sem arrogância, sem problema. Foi só isso, mais nada, porque tá tudo certinho. A vistoria do campo foi feita, todas as normas, as exigências, elas são muitas, e tá certo, tá tudo certinho. Para ele prestar um serviço dessa forma aí, essa foi a minha indignação. Eu falei, não pode falar assim, não é não. E aí ele chamou o árbitro, ele interpretou isso que eu falei de forma equivocada, e eu fiquei ouvindo, ele chamou o árbitro e falou, ele tá falando que nós estamos levando dinheiro daqui. Aí eu falei, não falei nada disso não. Eu nunca falaria isso aí. Numa categoria sub-15, jamais falaria isso. Eu nem vi o lance. Eu nem vi nem o primeiro respeito do lance. Eu falei a respeito da forma arrogante e demonstrando soberba que eles dirigiram na comissão. Foi isso. E aí ele interpretou de forma equivocada. E o papel aceita tudo. E o papel aceita tudo. Ele pegou, relatou, me expulsou, beleza. Ainda eu falei para ele, finalmente, se eu ficar, vou usar até um termo, né? Tá estuprando o ouvido da gente aqui, com soberba e arrogância, pega, vem, mostra o cartão, me expulsa e vai lá, acabou. Agora fica lá, falando um monte de coisa pra gente lá. Entendeu? Foi nesse sentido aí. Não foi nada que estão levando dinheiro, estão sendo favorecendo por lance. Não. Tá tudo certo. Eu nem vi o lance. Eu nem vi o lance. Então foi nesse sentido que eu falei para ele, né? E o meu receio é justamente isso, ele está interpretando de forma equivocada que eu falei para ele. E falei, tá firme, eu falei sim, falei, ó, não é barato, é caro tocar uma campeonato aqui. A gente sabe que é caro. Para você vir e prestar um serviço desse, para beber arrogância. Foi nesse sentido aí. Jamais querendo ofender a honra. Quem ofendeu a honra foi ele, não precisa seguir desse jeito. Dá o cartão, faz o serviço dele que tem que fazer, e ela não ficar lá falando muito para nós, não. Essa é a função dele. Entendeu? Então ele interpretou bem equivocadamente o que eu falei para ele. E aí ele chamou o árbitro e falei, ó, ele tá falando pro senhor de forma equivocada, ele interpretou errado. E o juiz, o árbitro falou assim, a gente é um quarteto que ele fala pela lenda. Eu falei, beleza, então, só que o senhor tá abraçando uma coisa que ele tá falando aí de forma equivocada, não tá aprendendo com ele. Mas tudo bem, peguei isso aí, foi ótimo. Só para não ter a sensibilidade, só para a gente... E complementando, o próprio delegado da partida falou lá para mim, lá, em momento nenhum eu vi você falando que eles estão levando dinheiro daqui. Em momento nenhum. O próprio delegado da partida falou isso aí. O que aconteceu foi uma interpretação equivocada do que ele falou. O que eu falei lá, eu estou assumindo aqui. E realmente, não é barato. É caro. E as exigências elas são muitas. E tá certo, o campeonato tem que ser bem feito. Só que como faz tudo certinho, o clube tá tudo em dia, tá tudo bonitinho, não precisa ser arrogante. E nem tratar a gente com soberba. É só isso. Não falei que ninguém tá levando dinheiro a mais. Eu não falei isso aí para ele, não. Agora tem o segundo vídeo aí. Beleza. Então não tem mais... Tem mais alguma outra prova ser produzida? Sem provas, presidente. Perfeito. Agradeço a doutora Lara pela colaboração. Vou falar então da Procuradoria e depois a doutora Lara para a defesa. Presidente, procuração de veracidade da súmula, não há por que achar que tem alguma mentira relatada aqui, e os casos são muito graves. Quase chega a ser criminoso que a imputação que é feita em relação ao Alexandre no cartão vermelho. Em relação às outras acusações aqui, a Procuradoria ratifica o sendo da denúncia. Obrigado, doutor Rodrigo. Cumprimento pela brilhante sustentação. Com a palavra, a doutora Lara, pela defesa. Obrigada, presidente. Vou iniciar pelo atleta Lucas, da agremiação do Botuporanguense. A súmula ela traz que foi uma conduta violenta com o jogo paralisado. A simples leitura dessa parte, independente do restante do preenchimento da súmula, ela já vai de encontro com a denúncia proposta pela douta Procuradoria com todas as vênias, onde o título é praticar jogada violenta. Se o jogo está paralisado, não há de se falar em jogada. Então, por conta dessa divergência, a defesa requer a desclassificação da denúncia por artigo 250, por entender que, quando muito, a conduta praticada pelo atleta pode ser considerada desleal ou hostil, com a devida conversão da pena de suspensão em advertência ou aplicação da pena mínima em conjunto com 8.2. Caso entendam pela manutenção integral da denúncia, a defesa também requer a devida conversão da pena de suspensão em advertência ou que seja aplicada a pena mínima em conjunto com 8.2, considerando que o atleta é amador e sem nenhum apontamento em sua ficha disciplinar. Já com relação ao atleta Raul, da agremiação do Barretos, a defesa entende que a punição aplicada pela arbitragem de expulsão já seria uma punição suficiente, considerando que na sequência teria o cumprimento da suspensão automática. Da leitura da súmula dá a entender que seria a aplicação de um segundo cartão amarelo. Então já houve a devida valoração pela arbitragem e também pela douta Procuradoria quando denunciou no artigo 250, o que por si só já é possível observar um critério menos gravoso do ato cometido pelo atleta. Então, a defesa requer a sua absolvição ou a devida conversão da pena de suspensão em advertência ou a aplicação da pena mínima em conjunto com o 8.2.
Com relação ao preparador físico, o senhor Alexandre, que prestou o depoimento, a defesa chama atenção ao que constou também do relatório. Vocês vieram pegar dinheiro, vocês só arrecadam, a taxa de vocês está paga, está tudo certinho mesmo. Já receberam, vocês são caros, fazendo gestual com dinheiro nas duas mãos. A fala ela não guarda uma relação direta com ofensa à honra, com todas as venas ao apontamento do douto procurador. O depoimento prestado pelo denunciado ele é muito claro no sentido de que houve sim um confronto com a arbitragem, que está ali também sujeita a críticas, mas que ela não foi desrespeitosa, porque quando se falou em valores, não estava relacionado a levar dinheiro, mas o quanto de dinheiro precisa a agremiação para poder participar do campeonato. Então, aqui, a intenção real dele foi dizer que todos ali estavam trabalhando, independente de receber ou não pelo trabalho, né? Mas que isso não significa dizer que ele, como árbitro, pode tratar todos ali presentes como bem entender, porque da mesma forma que ele tem que ser respeitado, os demais também precisam. Então, aqui nesse caso, a defesa entende que a denúncia no 243F é extremamente gravosa, entendendo sim que não cabe ao preparador físico bater de frente com a arbitragem, porque existe técnico, quando muito auxiliar técnico, e, para tanto, quando existem esse tipo de posicionamento, que haveria, então, uma aplicação pelo artigo 258. Então, requer-se essa desclassificação, também com a devida conversão da pena de suspensão em advertência, ou a aplicação da pena mínima prevista no artigo 258, com a redutora do 182. Caso entendam pela manutenção integral dessa denúncia, a defesa requer, então, a aplicação da pena mínima, também em conjunto com o 182, que seja levado em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da dosimetria. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Laila, pela minha explicação. Com a palavra, doutora Desirê, para oferecer seu voto. Obrigada, presidente. Vou começar o voto com o atleta Lucas Bracica de Souza. Consta do processo que esse atleta ele foi substituído disciplinarmente porque chutou a perna do adversário com o jogo paralisado. Eu havia até, em alguns outros processos, eu fiz essa desclassificação, então aqui, até favorecendo um pouco a defesa, né, que pediu a desclassificação por 250, eu não entendo pela aplicação do 254, porque eu entendo que o 254 ele menciona que se trata de uma jogada violenta. Então, presume-se uma jogada. E aqui é muito claro ao dizer que o jogo estava paralisado. Então, não vejo como imputar qualquer situação ao 254 nessa situação específica. Então, eu desclassifico para o 250, mas considerando a gravidade dos fatos, eu condenei uma partida sem converter em advertência. Com relação ao Raul José Cardoso, consta do processo que ele foi substituído disciplinarmente por atingir de forma temerária com um tapa no rosto desse atleta. Consta do processo que não teve necessidade de atendimento médico, mas não há se contestar que se trata de uma infração disciplinar. Talvez ali um braço deixado, talvez sem intenção, mas ainda assim se trata de uma infração disciplinar com menor gravidade do que aquela feita pelo Lucas, por exemplo, que foi fora da disputa de bola. Aqui foi na disputa de bola. Então, neste caso aqui, eu condeno o atleta do 250 em uma partida e converto em advertência. Já com relação ao preparador físico, tenho minhas ressalvas com relação ao depoimento pessoal feito de forma gravada, né? Não costumo valorá-lo como se, de fato, a pessoa estivesse aqui presente, de modo que eu pudesse questioná-la, que eu pudesse entender alguns fatos, mas respeito a produção de prova feita, né? Mas tenho minhas ressalvas. E com relação a isso ainda, eu não imagino que durante um jogo, no calor de um jogo, de fato tenha se dito, calma, vamos conversar, vamos resolver. E aqui não há nenhuma prova em contrário que me faça afastar o que foi dito na súmula. E o que foi dito na súmula, para mim, caracteriza sim um 243F, porque eu acho um tremendo desrespeito você mencionar que foram lá para pegar dinheiro, independente de qual o objetivo dessa frase. Eu acho desrespeitosa esse tipo de atitude. E ele menciona no depoimento, no segundo vídeo,
que o delegado da partida falou que entendeu o jeito que ele falou, que não se tratava daquilo. Eu procurei nos autos, não há qualquer menção no relatório do delegado da partida a respeito disso. No quadrado de ocorrências está até em branco. Então, não tenho nada que faça com que eu afaste o que foi dito na súmula e que comprove que, de fato, foi um total desrespeito à honra, um desrespeito e uma afronta à honra do árbitro aqui no caso em questão. Então, considerando isso, eu condeno o senhor Alexandre nas imputações do artigo 243F em 4 partidas de suspensão, mais R$200 de multa. Eu não costumo, às vezes, valorar o valor da multa em um valor muito alto, porque eu entendo que a partida cumpre mais com a finalidade do que a multa pecuniária. E aplico 182, considerando tratar-se de uma competição sub-15. É meu voto, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Só com uma dúvida para mim. O 243F, do preparador físico Alexandre César Moraes, ficou 2 partidas mais R$200 ou 2 partidas mais R$100? Isso ficou claro para mim, senhora. Desculpa, 2 partidas mais R$200. Mais R$200. Perfeito. Renovando os cumprimentos e parabenizando pelo brilhante voto proferido. Com o voto do doutor Carlos. Senhor presidente, parabenizar a defesa, a procuradoria, a nobre relatora. Acompanho na íntegra o voto com relação ao senhor Lucas Brassica, uma partida sem a conversão em advertência. Com relação ao senhor Raul José Cardoso Barretos, no artigo 250 também, uma partida, porém, convertida em advertência. E com relação ao senhor Alexandre César de Moraes, a dosimetria da pena, eu vou seguir a nobre relatora, acrescentar apenas o seguinte. Nós julgamos aqui semana retrasada, se não me falha a memória, um processo onde a torcida, na hora de o jogador cobrar um pênalti, chamá-lo de LGBT. Quando a defesa trouxe aqui os seus argumentos, naquela data, o vídeo dizia, não foi isso que eu disse cuidado com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tinha alguém tirando foto. Então, quando vem uma prova de vídeo, onde o acusado se defende sem a contraprova, sem a possibilidade de fazer-lhe perguntas, eu sigo o entendimento da nobre relatora para dizer assim, ela tem que sopesar essa prova, mas ela é muito frágil para desqualificar ou desabonar a veracidade relativa, presunção de veracidade relativa da súmula. Então, senhor presidente, isso posto, como eu disse anteriormente, eu sigo o voto da nobre relatora para aplicar a pena de suspensão de 4 partidas, uma pena pecuniária de R$200, contudo, com a aplicação do 82, 2 partidas de R$100. Foi isso, né? Não, eu ficaria. Era 4 e 400. Então, é 2 e 200. Tá bem. 2 partidas. R$200, exatamente. Perfeito, eu agradeço e cumprimento, parabenizo o doutor Carlos pelo brilhante voto proferido. Eu vou na mesma esteira, só querendo fazer um adendo aqui aos comentários dos nobres pares. Eu comungo desse pensamento também. O fato é que há previsão legal aqui, normativa de depoimento pessoal por videoconferência, ou mesmo até testemunhal por videoconferência, ou gravação de vídeo. E aqui faço uma ressalva de outra esfera do direito, que isso mais traduziria um memorial audiovisual que propriamente outra questão. Porque na teoria do direito processual, nós não temos a capacidade de influir na produção da prova. Então, não existe a possibilidade da contraprova, como o Dr. Carlos mencionou, como o Dr. Desirê mencionou, não existe a possibilidade de um questionamento em sentido contrário. Então, na verdade, uma prova pré-constituída, que na verdade poderia se dizer que é uma declaração reduzida a termo, ou, nesse caso, é um termo reduzido a uma declaração audiovisual. Então, nesse sentido, obviamente não se desconsidera, por isso, inclusive, que ouvimos a prova apresentada, mas isso é considerado e de fato, valorado no momento tanto da condenação quanto da própria dosimetria da pena. Se houvesse o documento probatório, poderia, de fato, compor um conjunto. Não é o caso dos autos, a única prova apresentada. Então, sem mais delongas, fica por votação unânime desclassificada a conduta do senhor Lucas Brassica de Souza, do voto Pranense, o incurso no artigo 250 do CBJD, com a suspensão de uma partida, aplicada a sanção de advertência, como incurso no artigo 250, ao senhor Raul José Cardoso, e, por fim, em relação ao preparador físico do voto Pranense, senhor Alexandre César de Moraes, como incurso no artigo 243F, aplicada a suspensão de 2 partidas mais R$200, já com o benefício do artigo 182.
Passamos agora ao último item da presente sessão, processo 1480 de 2025, de relator Dr. Carlos Alberto, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer Vossa Excelência na presidência dos trabalhos, parabenizá-lo. Nobre colega doutora Desirê, Paula, João, doutora Laila, doutor Rodrigo. Então, vamos ao último processo da pauta, o 1470 de 2025, partida realizada em 2 de setembro, às 20 horas, entre as equipes do Comercial e Inter de Limeira pela Copa Paulista Profissional. Figuram como denunciados. Primeiro denunciado, o senhor William Piovan, preparador físico da equipe do Comercial, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD, por desrespeitar a equipe de arbitragem. Segundo denunciado, a equipe do Comercial de Ribeirão Preto, por infração ao artigo 213, inciso 1 do CBJD, por não reprimir desordens em sua prática desportiva e desporto. 3. A equipe do Comercial de Ribeirão Preto, por infração ao artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 10 do Regulamento Geral de Competições e o artigo 42 do Regulamento Específico de Competições, todos combinados com o artigo 84 do CBJD, por não divulgar público e renda durante a partida e por não pagar a taxa do diretor do jogo. E, por fim, mais uma denúncia contra a equipe do Comercial por infração ao artigo 211. Foi deixar de manter a praça desportiva com infraestrutura adequada para a realização da partida. Consta na súmula da partida, no relatório do diretor do jogo e no relatório do jogo, com relação ao senhor William, preparador físico, que aos 36 minutos de jogo foi expulso com o cartão vermelho direto, por discordar de forma assintosa das decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras. Abre aspas. Olha lá, não vê porra nenhuma, tá arrumado. Não vou sentar porra nenhuma. O mesmo, após ser expulso, ainda proferiu ao árbitro assistente. Você é um bosta. Isso mesmo. Com relação à segunda denúncia, que alguns gandulas do setor leste não cumpriram as regras. Por 2 vezes foram orientados para que não permanecessem em frente às placas de publicidade da competição, não acatando tais orientações. E, por fim, comemoraram os gols da partida e das cobranças de penalidade de forma assintosa, mesmo sendo advertidos. Com relação à terceira denúncia, referente ao artigo 10 do Regulamento Geral de Competições, que o público e renda foram informados após 20 minutos do término da partida. E com relação ao artigo 42 do Regulamento Específico de Competições, que as taxas do diretor do jogo não foram pagas. Com relação à quarta denúncia, que existiam vários refletores queimados em 3 das 4 torres, que o alambrado atrás do gol sul estava com alguns pilares danificados, sendo necessária a presença da PM por toda a operação, a fim de garantir que não houvesse pessoas apoiadas no mesmo, para evitar uma possível queda do alambrado. Não há apontamentos de reincidência na ficha disciplinar do senhor William Piovan, não há apontamento de multireincidência específica na ficha disciplinar comercial e houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe denunciada e do denunciado. Este é o relatório, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Carlos. Observo que há defesa escrita no presente caso. Passo então a palavra ao procurador para a exposição dos cidadãos e depois devolvo para o resumo da defesa e fixa a voto. A palavra do doutor Rodrigo. A Procuradora simplesmente ratifica a autoridade da denúncia, ressalta as graves palavras proferidas pelo preparador físico e a longa ficha de sanções administrativas relacionadas à agremiação. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Cumprimento pela opinião de exposição apresentada. Com a palavra, doutor Carlos Torres. Senhor presidente, a defesa escrita por parte do comercial do preparador físico é de lavra da defensora constituída, a doutora Heloísa Maria de Jesus Santos, OAB 460-748, que sustentou o seguinte, que é notório que o ambiente do espetáculo esportivo é marcado por tensão, adrenalina e pressão. Fatores que podem levar às manifestações mais exaltadas por parte de atletas e membros da comissão técnica. O eventual excesso verbal deve ser interpretado dentro desse contexto, não sendo suficiente por si só para caracterizar ofensa grave à disciplina ou à ética desportiva. Pediu a absolução do preparador físico William Piovan ou, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima, com conversão em advertência, conforme o artigo 82A do CBJD. Com relação à conduta dos gandulas, consta expressamente no relatório que eles foram advertidos em 2 oportunidades. Isso demonstra que o clube, por meio de sua equipe de apoio, tomou as medidas cabíveis no momento oportuno, cumprindo assim o dever de prevenção e repressão,
previsto no artigo 213 do CBJ. Havendo comprovação de que o clube agiu para coibir a conduta, não se pode falar em omissão apta a configurar infração disciplinar, por isso requerer a absolvição da agremiação quanto ao artigo 213, inciso 1 do CBJD, por ter tomado providências para reprimir a conduta dos gandulas. Com relação à terceira denúncia, requereu o reconhecimento de que a conduta descrita no artigo 191, inciso 3, combinado com 84, não ocasionou prejuízo à competição, devendo eventual penalidade restringir-se à multa mínima. E com relação à quarta denúncia, requereu a absolvição da agremiação quanto ao artigo 211 do CBJD, diante da inexistência de risco concreto à segurança e da normal realização da partida. Requereu, por fim, a aplicação do artigo 182 do CBJD em todos os casos. Essa é a síntese da defesa. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela turma, do relatório do diretor do jogo, do relatório do jogo, dos argumentos apresentados pela defesa técnica, voto no sentido dele. Com relação ao senhor William, preparador Filhos, reconheço os argumentos da defesa, mas usa a fato, para aplicar a pena de suspensão de 2 partidas por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por desrespeitar a equipe de arbitragem, não uma, mas 2 vezes, no momento da sua expulsão e após a sua expulsão. E nós estamos falando de um preparador físico. Entendo os argumentos da defesa com relação ao clima quente, mas já discutimos isso várias vezes aqui, não cabe, no nosso entendimento, ao preparador físico contestar veementemente as decisões de arbitragem. Então, isso ponto ratifico meu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de 2 partidas. Com relação à denúncia por infração ao artigo 213, inciso 1, por ter alguns gandulas não cumprindo as regras e comemorar os gols da equipe, reconheço os argumentos da defesa, senhor presidente, e os acolho na íntegra para absolver a equipe do comercial. Por entender que, se o gandula estava na frente da placa e o diretor do jogo pediu para que eles não ficassem lá, e a equipe foi lá para avisar que eles não podiam ficar, entendo que a equipe tomou providência para diminuir ou reprimir qualquer percalço que houvesse. E com relação à comemoração do gol, no final da partida, cobrança de pênalti, qualquer pessoa ali faria a mesma coisa de comemorar. Não vejo o gandula como um ser inanimado que não pode comemorar e muito mais punir a equipe porque o gandula comemorou o gol da sua equipe. Então, isso posto, senhor presidente, ratifico o meu voto no sentido de absolver a equipe do comercial da infração do 213, inciso 1, acolhendo em toto os argumentos da defesa. Com relação à denúncia por infração ao artigo 91, inciso 3, por 2 vezes, reconheço os argumentos da defesa, mas usa a fato para aplicar a pena pecuniária de R$ 500 por não divulgar o público e renda durante a partida e de R$ 2.000 por não pagar a taxa de arbitragem. Veja, o público e renda foi divulgado 20 minutos após a partida. E o regulamento é claro que tem que ser durante a partida. Ou seja, até o término, mas 20 minutos depois que ninguém ouviu. Só o diretor do jogo que ouviu e o árbitro que estava no vestiário. Mais ninguém. Com relação à denúncia por infração ao artigo 211, CBJD, cabe algumas considerações. O relatório do jogo revela que após o gol da equipe mandante, torcedores subiram no alambrado atrás do gol sul, o qual veio a quebrar, pois alguns pilares estavam danificados pela corrosão das ferragens, sendo necessário o apoio na sequência do presidente da PM por toda a operação para garantir que não houvesse pessoas apoiadas no mesmo, para evitar um possível rompimento do alambrado. Já com relação aos refletores, o árbitro sequer relatou qualquer dificuldade visual numa partida que iniciou às 20 horas, por conta da má iluminação. Como consta apenas no relatório do jogo, e não é do diretor do jogo, entendo que pode ser uma mudança, e aqui eu vou legislar em causa da agremiação, entender os termos da defesa, que foi uma mudança de luz para LED que dá a luminescência necessária para a realização da partida, e assim foi. Isto posto, reconheço em parte os argumentos apresentados pela defesa para punir a equipe apenas com relação ao alambrado, do 211, não com relação aos refletores. Por quê, senhor presidente? Segundo o relatório do jogo, os alambrados não estavam danificados, porque existia uma corrosão do pilar. E ao comemorar o gol, como foi narrado hoje mesmo,
esses pilares quebrarem. E a polícia prontamente se colocou lá para evitar uma invasão e um mal maior. Reconheço, então, os argumentos apresentados pela defesa para aplicar a pena pecuniária de R$500, mas não há outra medida, senão a interdição do estádio até que se prove que o alambrado foi recuperado, foi consertado, né? Então, a equipe precisa provar que houve um conserto desse alambrado e dos pilares que foram quebrados. Por fim, senhor presidente, deixo de atender o pleito defensivo da aplicação do artigo 8.2, se tratar de uma competição profissional. Como voto, senhor presidente? Perfeito. Obrigado, doutor. Só uma confirmação se eu estiver correto, doutor Carlos. Na denúncia do artigo 213, inciso 1º do CBJD, foi a absolvição. Sim. Em relação a isso, dos gandulas. Em relação ao artigo 191, acumulado com o artigo 184, fica R$2.500 no total. 500 do público não ser ter sido divulgado. E 2.000 das 2.000 por não pagar a taxa da empresa. Exato, perfeito. Em relação à denúncia do artigo 211, apenas em relação ao equipo da alumbrada e não da luminosidade, quem é mais interdição, prova de que satisfeita as exigências do conserto da reparação dos danos. Perfeito. Em relação à equipe, a William Piovan, duas partidas no 258. Só em relação à questão da interdição, eu indago ao relator se isso daí seria condicionada à comprovação da adoção de atitudes ou à reforma do alambrado. É isso que eu não entendi só. Não, o conserto do alambrado. Porque, segundo o relatório, houve uma depredação do alambrado. Quebrou o alambrado lá, aí o pilar. Segundo o relatório, foi isso, do relatório do diretor do jogo, não do relatório do jogo. Perfeito. Eu ia sugerir isso, caso Vossa Excelência tenha isso, mas aí você mas não tiver só para esse cara. É uma infração. Vai voltar na semana que vem, mas pede diligência. Até porque eu indago no relator, porque ele precisaria questionar a secretaria se já há algum outro jogo agendado e programado para esse mesmo estádio. A gente poderia comprometer o funcionamento do campeonato. O meu questionamento está mais nesse lugar, mas sem prejuízo da convicção de voto. Enfim, então eu aplico a pena pecuniária, porque eu sei que a Polícia Militar não vai liberar aquele pedaço para a torcida se tiver quebrado o alambrado. Até porque eu não sei se esse é um espaço público, se dependeria de outras providências de autoridades também. É mais esse o questionamento. Claro, então vamos manter apenas a pena pecuniária. E acredito talvez uma diligência para que eles adotem, sem interdição, mas para que tomem as precauções necessárias. E se houver um descumprimento, que depois, salvo engano, é o artigo 203 ou 223, em caso de descumprimento da norma. Podemos seguir assim? É só uma sugestão a você. Podemos. Perfeito. Então, só retificando aqui, então fica aplicada a sanção de R$500, mais informação de diligência para inspeção de ofício para que eles tomem a providência necessária. Ou quais projetos foram tomados. Perfeito. Podemos fazer dessa forma, João, pela secretaria? Tá. E eu agradeço o brilhante voto do doutor Carlos e cumprimento pelo detalhamento aqui proferido. Em relação à doutora Desirê, como voto, doutora? Presidente, com relação à aplicação do 191, inciso 3, combinado com o artigo 184 do CBJD, que refere-se à não informação do público em renda e também à ausência de pagamento do diretor de jogo, eu sigo o voto do relator. Com relação ao preparador físico, que foi condenado pelo relator em 2 partidas de suspensão, eu também sigo o voto do relator. Com relação ao 213, eu vou ousar divergir do relator, porque eu não absolvo o clube numa situação como essa. Primeiro, porque os gandulas foram advertidos 2 vezes. E eu entendo, em outros momentos, eu, pelo menos em alguns outros julgamentos, eu atribuí a responsabilidade do que os gandulas fazem no jogo ao clube que o contratou. Se eu afastar essa responsabilidade do clube, porque o clube tentou que o gandula cumprisse o que estava sendo determinado, para mim, nos meus julgamentos, fica um julgamento meio temerário, porque eu tenho medo do que possa vir depois. Porque em outros julgamentos eu atribuí essa responsabilidade ao clube.
Quando o gandula não tem um comportamento adequado, se ele não está identificado, a responsabilidade é do clube que o contratou. Então, considerando que aqui o gandula, ele não só teve um comportamento inadequado 2 vezes, como ele permaneceu na frente da placa de publicidade, o que para a transmissão de jogo é extremamente grave, porque há uma previsão contratual da exibição dessas placas. Então, se houve um pedido para que se retirar, se eles não se retiraram, há um prejuízo direto à federação e ao campeonato, porque as placas estão sendo impossibilitadas de serem vistas. E há também a questão da torcida. Eu entendo se tratar de um jogo que nos pênaltis e torcer e tudo mais, mas a função do gandula não é torcedor. Se fosse para ele ser torcedor, ele estava na arquibancada. A função do gandula é auxiliar o jogo. Ele não pode, tanto é que ele não pode atrapalhar o jogo, ele não pode atrasar a posição de bola, ele tem certas obrigações dentro do campo. E uma das obrigações é exatamente essa, manter a sua integridade ali e não permanecer como um torcedor na beirada do campo. Depois que o apito encerrou, que o jogo já acabou, que todo mundo já está indo embora, aí outra conversa. Ele, obviamente, cada um deles ali deve ter seu time, mas enquanto a partida está ocorrendo, não se pode ter manifestação de gandula e da forma como foi mencionado aqui no processo, de forma assintosa, de forma reiteradas durante a questão do gol. Então, eu vejo, sim, como uma responsabilidade do clube e uma questão que envolve uma infração disciplinar. Mas também confesso que eu não vejo no 213. Desordem da praça, para mim, é outra coisa. É você ter uma briga, ter uma confusão, ter um outro tipo de situação. Então, considerando que os gandulas, eles têm obrigações legais específicas em regulamentos do futebol todo, como em regulamento geral, não estou dizendo da competição, não estou dizendo do regulamento específico da competição da Copa Paulista Profissional, estou dizendo regras gerais de FIFA. Então, eu entendo na desclassificação para 191, e considerando que foram mais de uma situação, eu aplico a multa de R$ 1.000 de condenação. Já com relação ao 211, eu tenho algumas ressalvas com relação a esse artigo, porque eu entendo que o 211 ele envolve uma infraestrutura de modo que você, de fato, feche a praça de desporto até que se cumpra uma determinação. E aqui, pelo que está no processo, né, pelo que menciona aqui, os fatos aconteceram em virtude de atitudes da torcida. Não é que a situação, o lugar não estava apto. A torcida o tornou inapta, né? Não fez com que ali pudesse ser utilizado posteriormente, porque subiram no alambrado, o negócio quebrou, enfim. Então, neste ponto, não vejo como aplicar um 211, porque não se trata aqui, a meu ver, da infraestrutura que não tinha condições do jogo. Ela se tornou sem condições posteriormente, mas eu não vejo a aplicação do 211. E, ao contrário do que mencionou o relator, com relação aos refletores, eu entendo sim pela responsabilidade do clube com relação à ausência das lâmpadas, independente do árbitro ter mencionado em súmula ou não. Alguém mencionou. E esse alguém é o delegado da partida, é uma pessoa que estava lá no jogo naquele momento, e a gente dá tanto valor ao relatório de delegado de partida, como também a súmula em todos os nossos julgamentos. Tanto assim que normalmente no relatório do diretor de jogo que a gente vê que as taxas não foram pagas. Se a gente não valorar o relatório dele tão quanto uma súmula, a gente não tem como condenar a ausência do pagamento da taxa do diretor de jogo. Então, considerando isso, e eu entendo que menciona-se no processo que há luzes faltantes em 3 das 4 torres. Ou seja, não cumpriu com as determinações do regulamento. Se tivesse cumprido, não tinha relatado no relatório, né? Ainda que possa não ter causado um prejuízo direto, ainda que essas questões não tenham sido pontuais e graves para o desenvolver da partida, mas, ainda assim, não cumpriu o que está determinado no regulamento. Então, por isso, eu desclassifico do 211 para 191, em virtude do não cumprimento do que determina a Federação Paulista para a praça de desporto, e aplico uma multa de R$ 500. Agradeço, doutora,
Desirê, cumprimento pelo brilhante e detalhado voto. Vossa Excelência, então, acompanha, em relação ao comercial, uma denúncia do artigo 191, inciso 3, formulado do artigo 134 CBJD, com a sanção de multa de R$ 2.500, e também acompanha em relação ao senhor William Piovan, como incurso no artigo 258 para o segundo CBJD, com a suspensão de 2 partidas. E em relação ao artigo 213, Vossa Excelência desclassifica a conduta para o artigo 191, aplicando a sanção de multa de R$ 1.000, perdão, com as reincidências já estabelecidas, e, de igual sorte, em relação à conduta tipificada do artigo 211, pelas suas razões expostas, classifica para o artigo 191 com a aplicação de multa de R$ 500, correto? Perfeito. Eu agradeço aqui, confesso que o debate é sempre importante no presente caso, e eu acompanho o relator e a doutora Desirê em relação à denúncia do artigo 191, inciso 3, formulado do artigo 184, para a sanção de multa de R$ 2.500, e também acompanho em relação ao senhor William Piovan, suspenso de 2 partidas como incurso no artigo 258 do CBJD. Já em relação à conduta do artigo 213 do CBJD, que fala que o nobre relator ele entendeu pela absolvição, e a doutora Desirê até trouxe um fundamento que eu iria nessa mesma esteira, é que me parece que essa desordem aqui seria uma conduta atípica nesse presente caso. E eu não posso, em razão de uma conduta atípica, desclassificar para uma outra conduta, no meu entendimento pessoal, sem prejuízo de rever esse posicionamento, obviamente, eu não posso desclassificar pela conduta atípica, no presente caso, como uma análise subsidiária de outra infração disciplinar no CBJD. Então, em razão da atipicidade, aí talvez seja essa uma ressalva de fundamentação, doutor Carlos, eu acompanho Vossa Excelência na absolvição do presente caso. Então, em relação a esta equipe do comercial do artigo 213, do CBJD, fica absolvido, acompanho Vossa Excelência apenas com essa ressalva de fundamentação. Em relação ao alambrado, a divergência inaugurada pela doutora Desirê, que desclassificava a conduta do artigo 211 do CBJD para o artigo 91, me parece que essa solução pode ser interessante no presente caso, sem prejuízo de me debruçar sobre esse assunto, mas o fato é que o artigo 211 ele fala deixar de manter um local que tem indicado para a realização do evento com a infraestrutura necessária a assegurar a plena garantia e segurança de sua realização. Nesse caso, me parece que a conduta estabelecida, que é a tipificação do artigo 211, ele não traz uma delimitação temporal. Se tem que ser antes, tem que ser depois, se cabe a torcida, se não cabe a torcida, se cabe ao órgão público, se cabe a equipe mandante, se cabe a equipe visitante. Então, considerando isso, e com o máximo respeito e venhas ao entendimento diverso inaugurado pela doutora Desirê, eu não desclassifico a conduta do artigo 211 para o artigo 191. E com a modulação da decisão de Vossa Excelência, doutor Carlos, eu acompanho para aplicar a sanção de multa de R$ 500 com a expedição de ofício, ou enfim, diligência, como queira nominar, porque não temos essa informação também no primeiro momento de quais desdobramentos se terão mais partidas do campeonato que possa, de fato, prejudicar o regular andamento. Então, nesse sentido, apenas, novamente, cumprimentando tanto o relator quanto a defesa escrita, a doutora Laila e o doutor Rodrigo, e bem como a doutora Desirê, que enriqueceu grandemente o debate no presente caso, então fica, por votação unânime, aplicada a sanção de 2 partidas como curso do artigo 258 ao senhor William Piovan, também por votação unânime, aplicada a sanção de R$ 2.500 à equipe do comercial, como em curso no artigo 191, inciso 3, formulado no artigo 184 do CBJD, por maioria de votos, absolvida a agremiação do comercial da conduta do artigo 213, inciso 1 do CBJD, e por maioria de votos, aplicada a sanção de R$ 500, como em curso no artigo 211 do CBJD, com a conversão de diligência para que comunique os atos necessários ao reparo. Só pela presidente. Só vou justificar por que eu não desclassifiquei para o 91, inciso 3, porque no meu entendimento, doutor, eu preciso apontar qual foi a norma que não foi cumprida. Então, não basta apenas a modulação para o 91, inciso 3, que diz assim, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento. O regulamento, a gente precisa apontar qual regulamento fala de lâmpada queimada. Qual é o mínimo de lâmpadas existentes no refletor? Se eu não tiver, no meu entendimento, esse apontamento, eu não consigo modular para esse 191, inciso 3. É só o regulamento que tem lá, tem as obrigações que tudo tem que cumprir. Não, eu não achei que estava. É isso que eu estou falando. Perfeito. Então, perfeito. Então, João, tudo certo com o resultado, com o tipo de julgamento?
Então, agradeço a presença de todos os presentes, doutora Desirê, doutor Rodrigo, doutora Laila, doutor Carlos, doutora Paula e doutor João aqui. Não havendo mais processos a serem tratados no presente caso, declaro encerrado e agradeço a presença de todos. Tenham uma boa noite.